Bem, foi assim que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e vem sendo desvendado ao longo dos últimos 100. Tudo que vemos no espaço hoje, planetas, asteroides, cometas, estrelas, não estava lá no início, de que há muito, muito tempo, o universo era apenas um único ponto, e extremamente quente, tipo trilhões de graus de calor, compacto e denso, que se esticava e se expandia de maneira inimaginavelmente rápida. Uma matéria que, em um determinado momento, começou a voar em todas as direções na velocidade da luz. O Big Bang foi um caos completo, com minúsculas partículas que foram misturadas com energia e luz. Sim, uma única bagunça total, mas ainda assim, no primeiro minuto após a explosão, a base para tudo que viria a surgir depois estava quase finalizada. Era quente apenas durante o grande estouro. Assim que a expansão começou, o universo começou a esfriar, parecido com um gás que esfria quando você borrifa uma lata de aerossol. Durante esse processo, parte da energia meio que congelou, assim como a água que vira gelo. Aqui a energia pura foi congelada e solidificada em matéria. 1 minuto após a explosão, o resfriamento ainda estava acontecendo, extremamente rápido e literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que o universo realmente não tem bordas, ele não era mais apenas um ponto compacto. A base para uma maior expansão e tudo que está por vir estava sendo formada. Lembra daquelas minúsculas partículas daquele primeiro estágio de boom do universo? Elas começaram a se agrupar, formando átomos de hélio e hidrogênio. Levou cerca de 3 minutos para que a maior parte do hélio e todo o hidrogênio do espaço fossem produzidos. Esses dois são os elementos mais comuns e os materiais básicos que mais tarde formaram as primeiras galáxias e estrelas. Só porque a base foi concluída, não significa que a criação do universo parou após aqueles primeiros minutos. É verdade que depois disso, nenhum elemento novo foi criado por milhões de anos, razão pela qual a versão inicial do universo foi inteiramente de hélio, hidrogênio e energia. Mas, eventualmente, os átomos começaram a se agrupar lentamente, o que depois de muito tempo causou a criação de galáxias e estrelas. Nuvens de hélio e hidrogênio se agruparam e se transformaram em estrelas com forças gravitacionais. Nosso Sol também é feito de 3/4 de hidrogênio, enquanto o resto é hélio. 1/4? Sim. Em estágios posteriores, alguns outros elementos mais pesados começaram a aparecer também, como carbono, ferro, oxigênio e assim por diante. Não se tratava apenas de processos químicos em que novos elementos, estrelas ou planetas continuavam chegando. Todo o universo está se expandindo desde o Big Bang. Os pesquisadores perceberam que outras galáxias estão se afastando da nossa. Rapazes, vocês precisam parar de fazer isso. Como iremos descobrir a vida alienígena lá fora se continuarem fugindo o tempo todo? E não apenas isso, as galáxias mais distantes estão na verdade se movendo mais rápido do que as próximas da nossa, Via Láctea. O universo é fabuloso, desconhecido, misterioso, assustador e completamente silencioso. Imagine-se flutuando com seu traje espacial em algum lugar acima da Terra. Tudo o que realmente consegue ouvir é o som da sua própria respiração. Nada de fora. Como não há atmosfera, o som não tem como viajar ou ser ouvido. Falando em traje espacial, essa coisa custa cerca de 12 milhões de dólares. Acho que isso significa que teremos que esperar um pouco mais para tentar aquela coisa toda de relaxar no espaço. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então você pode pensar que é o mais quente também. No entanto, na verdade, é Vênus quem leva esse título em nosso sistema solar, com a superfície torrada pela temperatura de 450 graus. Bastante! Mercúrio não tem atmosfera, que se encarrega de regular a temperatura. Por isso ele perde a disputa pelo título de esquentadinho do sistema solar. Vênus também tem dias bem longos. Apenas um deles dura cerca de 243 dias terrestres. Isso é útil para aquelas pessoas com listas de tarefas muito longas que gostam de ir com calma e devagar. No entanto, o planeta orbita o Sol em 225 dias terrestres, o que significa que um ano lá dura 18 dias terrestres a menos que um dia do planeta. Você pode fazer 2 aniversários em um dia, então? Bem, esse pode ser um dos lados bons, mas a desvantagem é que em Vênus chove ácido sulfúrico e neva metal. Não é mais tão divertido, né? A própria Terra é fria. Com 4 bilhões e meio de anos, é o único planeta conhecido que tem vida, e também com mais árvores do que estrelas na Via Láctea. 3 trilhões, enquanto existem apenas de 100 a 400 bilhões de estrelas. Podemos já ter contado as árvores, mas ainda assim, sabemos muito pouco sobre o nosso oceano. Apenas 5% dele é explorado.
então conhecemos menos sobre ele do que a respeito de Marte ou a Lua, cujas superfícies foram totalmente mapeadas. É engraçado como o espaço sideral está a apenas 100 km de distância de nós, contando a partir do nível do mar no nosso planeta. Parece tão perto. Às vezes eu percorro essa distância só para tomar meu café da manhã. E, no entanto, apenas 5% do universo é visível da Terra. 68% é energia escura, enquanto 27% é matéria escura, que não conseguimos ver com o telescópio. Tão perto, mas tão longe. Sempre veremos o mesmo lado da Lua, não importa onde estejamos na Terra. A Lua gira em seu eixo na mesma velocidade em que orbita a Terra. Isso é chamado de rotação síncrona. O pôr do Sol em Marte é azul. Isso acontece porque a poeira fina no planeta vermelho tem o tamanho perfeito para que a luz penetre com eficiência em sua atmosfera. Assim, ela se espalha conforme fica mais perto da direção em que o Sol vai, ao contrário da luz de outras cores. O universo é cheio de maravilhas, e uma delas é um planeta feito de diamantes. Sim, ele é 2 vezes maior que a Terra, e os cientistas acreditam que seja parcialmente coberto por diamante e grafite. Agora, para chegar lá, você provavelmente precisará daquele traje espacial de 12 milhões de dólares, junto com uma nave muito cara, e essa é a questão-chave aqui. Se você conseguir ir e voltar, pode até mesmo pagar facilmente. Os cientistas também têm algumas previsões sobre o fim de tudo. Ah, cara, pronto para isso? Em seus primeiros estágios, o universo era denso e compacto, então era realmente espesso. Mas depois de cerca de 400 mil anos, continuou se expandindo, o que o tornou mais transparente. Tudo isso encorajou a liberação de luz, que hoje conhecemos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, com a sigla em inglês CMB. É como se você ligasse a TV em um canal vazio e desconectasse o cabo. Aí veria pontos pretos e brancos estáticos se movendo na sua tela. Eles são algo parecido com a CMB, e também um reflexo de toda aquela energia que foi liberada durante o Big Bang. A CMB ainda está aqui. Os astrônomos podem vê-la através do telescópio de micro-ondas. A expansão nunca parou, na verdade. O universo ainda está se espalhando a cada segundo a uma velocidade inacreditável, fazendo com que todos os objetos no espaço se afastem uns dos outros o tempo todo. Como repelente, nós sabemos disso porque o Sol de outras galáxias parece mais vermelho do que deveria ser. Isso é chamado de desvio para o vermelho, e acontece quando a fonte de luz se afasta de quem a está observando. E ainda tem a gravidade. Ela atrai todos os objetos do universo uns para os outros, e é a razão pela qual os planetas continuam orbitando o Sol, ou porque nosso sistema solar orbita o centro da Via Láctea. É por isso que ficamos no solo, enquanto no espaço flutuaríamos, já que não há gravidade lá em cima. Com tudo isso em mente, os cientistas tiveram a ideia de que um dia o universo simplesmente tomará a direção oposta e começará a encolher, o que ficará conhecido como Grande Colapso. Se isso realmente vai acontecer, dependerá de como estará o nosso universo. Se ele estiver aberto, continuará se expandindo e nada jamais o deterá. Mas com o tempo, à medida que vai se alongando, a densidade ficará tão baixa que as galáxias não conseguirão formar novas estrelas e as existentes desaparecerão. Enquanto o espaço perder toda a luz e calor, a vida não será possível. O universo permanecerá tão frio e continuará se espalhando fracamente pela escuridão sem fim. E então, com o grande colapso ou não, bang! E tudo desaparece. Ei, que bom que temos bilhões de anos pela frente, hein? Talvez você e eu não estejamos por perto. Eu vou me aposentar. Boom! Uma explosão espacial épica deixou os cientistas de cabelo em pé quando a descobriram em fevereiro de 2020. Seu tamanho e força foram enormes, mesmo para os padrões cósmicos. Definimos nosso destino para um grupo de galáxias na constelação Girafa. Se nossos foguetes pudessem voar na velocidade da luz, que é tão rápida quanto a luz de uma lâmpada leva para chegar até seus olhos quando você a acende, na hora, levaria 2,6 bilhões de anos para chegar aonde essa explosão aconteceu no espaço. 2,6 bilhões de anos. Muita coisa aconteceu naquela época aqui na Terra. Por exemplo, os dinossauros nem existiam ainda. A vida naqueles primórdios consistia em apenas deixar o oceano e rumar para a Terra. Bem, estamos viajando mais rápido do que a velocidade da luz e chegamos ao nosso destino. O marco zero para uma explosão tão grande seria como 600 milhões de sóis explodindo simultaneamente. E, para começar, o nosso Sol é enorme. Pode comportar 1 milhão de terras dentro dele. Na verdade, 99,8% de tudo que constitui todo o nosso sistema solar é somente o Sol.
O 0,2% restante inclui todos os planetas, luas, asteroides e outros corpos cósmicos aleatórios flutuando em torno da nossa estrela. E aqui está a grande surpresa. Essa explosão durou 100 milhões de anos. Isso é equivalente ao tempo desde o mundo digital de hoje, com smartphones e carros autônomos, até a era dos dinossauros. Então, o que desencadeou essa explosão espacial de proporções homéricas? Um buraco negro apenas. Esse monstro engoliu tantas substâncias que sufocou e ejetou um monte de feixes de plasma, que percorreram o espaço e formaram um deserto cósmico ao redor do local. Essa foi considerada a maior explosão do universo, mas mais cedo ou mais tarde todo o recorde é quebrado. Seguimos para outro aglomerado de galáxias. Ela foi apelidada de Ofiuco. Houve uma explosão 5 vezes mais forte do que a de Girafa nela. Ela foi tão grande que você poderia facilmente enfileirar 15 Via-Lácteas na sua área de explosão. Veja bem, nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de extensão e é o lar de 200 bilhões de estrelas. Uau! Essa foi a maior explosão espacial desde o Big Bang, que deu início a tudo há 13,8 bilhões de anos. Então, qual foi a origem dessa explosão? Para responder a isso, precisaremos de uma analogia simples. Assim como na Terra, o espaço tem suas próprias megacidades. As Nova Yorks e Tóquios do cosmos são enormes. Ok, a comparação nem é justa, mas eu tentei. Elas são oficialmente chamadas de superaglomerados de galáxias. No centro dos mais gigantescos, você encontrará um buraco negro supermassivo. No momento, os cientistas ainda não sabem muito sobre essa estrutura, mas a teoria diz que é basicamente um monte de coisas ou matéria que fica espremida em um ponto minúsculo que nem pode ser medido porque é infinitamente pequeno. Sim, coisas complicadas. Pense dessa forma. Seria como pegar a Terra inteira e comprimi-la até ficar do tamanho de um grão de arroz. Esse grão de arroz ainda pesaria o mesmo peso que o planeta. Todas as coisas seriam realmente espremidas juntas. Portanto, mais matéria é igual a mais gravidade. Ou seja, a atração de um buraco negro é inevitavelmente forte. Nem mesmo a luz pode passar por ele. Daí que vem a parte obscura de seu nome. O engraçado é que nem conseguimos vê-los. Os buracos negros não brilham nem refletem a luz, apenas a engolem como se fosse espaguete. Mas de volta ao espaço gigantesco, onde coisas explodem. Um buraco negro supermassivo explodiu em Ofiuco, o superaglomerado de galáxias. Esse monstro parou de atrair para dentro tudo ao seu redor como os buracos negros costumam fazer. Muito pelo contrário, ele começou a jogar coisas para fora. Um fluxo gigantesco de plasma rasgou o espaço quase na velocidade da luz e rompeu uma bolha de 1,5 milhão de anos-luz de diâmetro. A cada milésimo de segundo era como se 20 bilhões de megatoneladas de dinamite explodissem. Isso continuou sendo feito por 240 milhões de anos. Mas agora chamo sua atenção para o peso pesado da Via Láctea. É a figura mais robusta da galáxia, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. O peso desse gigantão é de 4 milhões de vezes o do Sol. E você vai gostar disso. Ele fica a apenas 25 mil anos-luz do nosso planeta. Em termos de espaço, é tipo o nosso vizinho, logo ali. 2 casas abaixo na rua. Espere, não se preocupe, não há necessidade de fazer as malas e se mudar. Nosso vizinho desistiu de seu velho negócio de atirar jatos quentes para o espaço. Mas em 2019, ele fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Perto da estrela Sagitário A, eles perceberam um clarão 75 vezes maior do que o normal. As teorias. 1. O buraco engoliu parte de uma estrela que estava passando ali perto demais, infelizmente. Ou 2. Uma nuvem de gás colidiu com ele. Após um pico de atividade de 14 horas, a estrela Sagitário A finalmente se acalmou. Ufa! Mas no passado, essa gigante era bem esquentadinha e sabia como iluminar o espaço. 3,5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais muito antigos, ou seja, eles ainda não eram tecnicamente humanos, já andavam pela África. Inocentemente, sem saber do cataclismo acontecendo lá longe no céu, acima deles. O evento foi algo como um farol que de repente se acendeu e disparou 2 feixes em forma de cone. A coisa toda foi desencadeada por uma nuvem de hidrogênio 100 mil vezes mais pesada que o Sol. Ela chegou muito perto e a estrela Sagitário A reagiu.
Esses jatos de plasma cortaram espaço por 200 mil anos-luz. E eles não pararam por mais 300 mil anos. Isso é um piscar de olhos na escala cósmica. Mas os astrônomos ainda encontraram vestígios dessa explosão até hoje. As estrelas de nêutrons também sabem como soltar fogos de artifício flamejantes. Elas surgem depois que as estrelas gigantes ficam sem combustível e entram em colapso. Imagine o Sol inteiro ficando do tamanho de uma pequena cidade. Sim, isso torna as estrelas de nêutrons incrivelmente densas e pesadas. Uma colher de chá da sua matéria pesa cerca de 10 milhões de toneladas. Elas giram extremamente rápido. São centenas de rotações completas por segundo. E, para algumas delas, disparam feixes de energia dos polos, como um farol cósmico. Uma das estrelas de nêutrons mais interessantes está na constelação de Sagitário. Assim como os buracos negros, ela tem uma gravidade fortíssima e atrai toneladas de matéria. Tudo isso se acumula em um enorme disco giratório. Este, em particular, era alimentado por hidrogênio de uma estrela próxima. Mas ele engoliu sua vizinha, absorvendo tanta matéria que começou a esquentar. O resultado: uma gigantesca bola de fogo lançada de sua superfície. Os astrônomos testemunharam isso no dia 20 de agosto de 2019. Eles viram um clarão de 20 segundos que iluminou o espaço. Foi a explosão mais brilhante que a NASA já viu. A estrela gastou mais energia com isso tudo do que o Sol produz em mais de uma semana. Mas claro, nada bate a maior explosão de todas. Aquela que trouxe vida a todo o nosso universo, de acordo com a teoria mais conhecida. Mas primeiro, vamos voltar um pouco na história. Os cientistas dizem que apenas 5% do universo são estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira, você, eu, sua chinchila, toda a vida, basicamente todas as coisas que pode ver com seus próprios olhos. Então, o que podem ser os 95% restantes? As misteriosas e duvidosas energia escura e matéria escura. Falando no popular, elas são como o yin e o yang do espaço. A matéria escura faz as coisas se atraírem com a gravidade. Ela é a cola do nosso universo que mantém tudo junto. A energia escura trabalha de modo contrário. Faz as coisas se repelirem e se distanciarem mais. E por aí vai a teoria. E, estranhamente, a energia escura faz com que as coisas se distanciem mais, quanto mais distantes estiverem umas das outras. Os cientistas conseguem até mesmo ver isso. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se afasta da Terra. Mas essas duas forças nem sempre estiveram por perto. Na verdade, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, não havia nada por perto. Tudo foi condensado em um minúsculo ponto que é infinitamente pequeno. Parece familiar? Sim, esse misterioso ponto de contração eterno também fica no centro dos buracos negros e é chamado de singularidade. É onde toda a nossa ciência e matemática sofisticadas colapsam. É a coisa mais intrigante que existe. Mas um dia, aquele ponto incrivelmente denso e quente começou a se expandir em todas as direções. E ele cresceu mais rápido do que a velocidade da luz, dobrando seu tamanho 100 vezes em uma fração de segundo. Se você quiser os detalhes, foi 1/100º de 1/bilionésimo de 1/trilionésimo de 1/trilionésimo de segundo. Sim, quanto mais tempo passa, mais rápido e maior ele fica. E tem se expandido desde então. Como soprar um balão que nunca estoura. Os cientistas chamaram essa expansão de Big Bang. Olhe para cima quando o céu estiver limpo à noite. Você verá milhares de pequenos pontos brilhantes. Pode parecer que eles estão fixos em algum lugar, mas na realidade estão em constante movimento. Em 100 mil anos, não haverá uma constelação com a mesma forma ou padrão que conhecemos hoje. E pense em todas aquelas anãs vermelhas, pequenas estrelas, planetas, corpos espaciais que não podemos ver a olho nu. Estrelas anãs vermelhas são muito frias. Elas geralmente têm cerca de metade do tamanho do nosso céu e 1/10 do seu brilho. Elas podem não ser as coisas mais brilhantes do céu, mas vivem por muito, muito tempo. Reações de fusão nuclear acontecem nas profundezas do núcleo das estrelas. É isso que as faz brilhar. Grandes estrelas liberam enormes quantidades de energia, queimando seu combustível estelar. Mas essas estrelas tendem a queimar todo o seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Estrelas como o nosso Sol geralmente vivem por cerca de 10 bilhões de anos, mas as anãs vermelhas não usam tanto combustível. Sua luz não é tão poderosa e elas não precisam de muita energia para sustentar sua existência. São como carros energeticamente eficientes. É por isso que podem durar centenas de bilhões de anos.
Algumas das menores podem viver até 10 trilhões de anos. A maior parte do hidrogênio em estrelas semelhantes ao Sol permanece intacta. Há mais desse gás na atmosfera do que no núcleo dessas estrelas. Isso significa que a maior parte do hidrogênio não participa das reações de fusão. Mas é diferente nas anãs vermelhas. Elas circulam plasma por todo o corpo. Essas estrelas puxam novas reservas de hidrogênio de suas camadas externas para o núcleo. É isso que mantém as reações de fusão funcionando. Um dia, em um futuro distante, estrelas como o nosso Sol ficarão sem combustível e se desligarão. O universo estará cheio de pequenas anãs vermelhas. Elas não terão energia suficiente para brilhar e iluminar o espaço ao redor. Nossos descendentes, se houver algum, herdarão um cosmos escuro e sombrio. À medida que envelhecer, o Sol aumentará de tamanho a ponto de destruir planetas próximos. Primeiro Mercúrio, depois Vênus e depois nós. Por outro lado, a Terra provavelmente sobreviverá, mas por pouco e não por muito tempo. Ao se aproximar, o Sol a queimará até que fique crocante. Os planetas exteriores do nosso sistema solar também sobreviverão, mas eles irão para ainda mais longe no espaço. O Sol perderá parte de sua massa enquanto aumenta de tamanho. Sua atração gravitacional estabelece as órbitas dos planetas. Quando nossa estrela se tornar menos massiva, a sua força de gravidade enfraquecerá, e os planetas externos não terão uma conexão tão forte com o Sol. Nosso sistema solar não está isolado. Existem muitas outras estrelas em nossa galáxia. Dentro de 30 bilhões de anos, as estrelas que viajam nas proximidades vão mexer com nossos planetas exteriores o suficiente para descolar rapidamente alguns dos maiores do sistema solar. O último planeta a ficar permanecerá por mais algum tempo, talvez até 100 bilhões de anos. Mas mesmo esse acabará por ser expulso do sistema solar. Existe uma teoria que afirma que a maior parte da água do nosso planeta vem de meteoritos e cometas carregados de gelo, bolas de poeira congelada. Como elas colidiram com a Terra primitiva, provavelmente trouxeram a água que era necessária para desenvolver a vida. Mas esses mesmos objetos que podem ter criado vida em nosso planeta também podem ser o seu fim. Não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E os cientistas pensam que é muito provável que um asteroide ou cometa grande o suficiente para acabar com a vida na Terra colida com o nosso planeta. Mas isso acontecerá em um futuro distante. E felizmente temos a tecnologia necessária para prever essas coisas e reagir a tempo. Mas há outras colisões cósmicas que não podemos evitar, não importa o que façamos. Andrômeda, nossa galáxia vizinha, está se movendo em direção ao sistema solar a uma velocidade de 110 km por segundo. Há 2,5 milhões de anos-luz entre a Via Láctea e Andrômeda. Então, felizmente, nossa vizinha não cobrirá essa distância tão cedo. Isso só acontecerá em cerca de 4 bilhões de anos. Tal colisão de duas galáxias pode resultar em um caos para nossos descendentes, se algum deles ainda estiver vivendo na Terra. As duas galáxias deslizarão uma pela outra. Elas se separarão até que a força gravitacional comece a puxá-las de volta. À medida que se fundirão, ambas perderão sua estrutura semelhante a um disco e formarão uma grande galáxia elíptica. Essa já tem o apelido de Milcômeda. A Via Láctea, como a conhecemos hoje, não existirá mais. O espaço está em constante movimento, mudando o tempo todo. Os cientistas têm alguns cenários possíveis do que pode acontecer com o universo no futuro. Número 1. O Big Rip. Essa teoria afirma que o universo se expandirá infinitamente. Em um ponto, a atração da expansão ficará mais forte do que a força gravitacional que mantém tudo junto. Se isso acontecer, destruirá galáxias, estrelas, buracos negros e todos os outros corpos espaciais, incluindo a Terra. O universo se transformará em um monte de partículas desconectadas. Até cerca de 5 bilhões de anos atrás, o universo estava se expandindo lentamente devido à sua poderosa atração gravitacional. Depois, essa expansão acelerou. Alguns especialistas dizem que são os efeitos da energia escura. A energia escura é a força misteriosa que compõe quase 70% do nosso universo. Essa força empurra para expandir mais rápido em vez de desacelerar. Então, no caso do cenário do Big Rip, a energia escura vencerá a gravidade a ponto de ser capaz de destruir átomos individuais. Cenário número 2, o Big Crunch. Existe a possibilidade de o universo chegar ao ponto de parar de se expandir. A gravidade se tornará uma força dominante. Pode até reverter a expansão do universo. Então, o cosmos começará a encolher, fazendo planetas, estrelas e até galáxias inteiras colidirem.
No final, todo o universo entrará em colapso sobre si mesmo, e tudo será comprimido a um ponto infinitamente pequeno, que é algo chamado de Big Crunch. O universo pode começar a se expandir mais uma vez. Teoria número 3, o Big Freeze, ou Grande Congelamento. Nesse cenário, a entropia crescerá até atingir seu valor máximo. Entropia é basicamente a ideia de que tudo no universo declina em desordem em algum momento. Uma vez que a entropia atinja seu máximo, o calor no sistema será distribuído uniformemente. O universo então desaparecerá, porque não haverá espaço para o calor existir. Qualquer movimento mecânico dentro do universo irá parar. O cosmos será tão vazio e o gás será tão fino que nenhuma nova estrela poderá se formar ou brilhar novamente. Em tal cosmos, o tempo será apenas um vazio sem fim. Nada acontecerá com planetas, estrelas ou seres vivos. Todo o universo estará congelado, escuro e imóvel, porque não haverá energia que possa fazer as coisas funcionarem novamente. Muitos bilhões de anos após as últimas estrelas queimarem e desaparecerem, buracos negros enviarão uma mensagem de que o universo chegou ao fim. Buracos negros são áreas com atração gravitacional extremamente forte, tão poderosa que nada pode escapar. Eles podem ser tão massivos quanto 100 sóis. Quanto aos buracos negros supermassivos, sua massa pode ser maior que a de 1 bilhão de sóis. Você pode encontrar esses buracos negros gigantes no centro da maioria das galáxias. Como todo o resto, eles terão o mesmo fim. Mas quando chegar o momento, não desaparecerão suavemente na escuridão. Os buracos negros desaparecerão em enormes explosões de fogos de artifício, iluminando o universo nos últimos momentos de sua existência. Será o fim de toda a era. Os buracos negros geralmente sobrevivem devorando as estrelas e o gás que chegam perto o suficiente deles. Sua gula é a principal característica que os denuncia. Na maioria dos casos, há um disco de acreção ao redor de um buraco negro. Esse disco é feito de todos aqueles materiais e partículas que ele despedaçou e está puxando para dentro, semelhante a quando a água escorre por um ralo. À medida que os materiais e partículas se aproximam, eles começam a se mover cada vez mais rápido. Isso gera calor, o que faz o disco de acreção brilhar, revelando o buraco negro. Sim, os buracos negros não são tão bons em esconde-esconde. Tudo que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, que também é chamado de ponto de não retorno, é perdido para sempre. Mas Stephen Hawking tinha uma teoria de que seria possível escapar de um buraco negro. Existem partículas se movendo mesmo no vácuo. Digamos que uma partícula tem energia positiva e outra negativa. Se ambas se aproximarem de um buraco negro, há uma chance de que uma caia nele enquanto a outra escape. Isso significa que o buraco irradiou a partícula para longe. E essa partícula levou parte da massa do buraco negro consigo. E é por isso que o buraco pode começar a encolher. À medida que começa a evaporar, perde sua massa e lentamente se torna menor. Mais e mais partículas começam a sair, até que toda a energia que ficou para trás escape de uma vez só. No último décimo de segundo, haverá um flash gigante de energia e luz em uma região muito pequena do espaço. E então, tudo se foi. Este é o nosso planeta natal, a Terra, e seu satélite, a Lua. Afastando a imagem, aqui está o nosso Sistema Solar. Um pouco mais, a Via Láctea. E somos um pequeno ponto entre um número infinito de estrelas. Agora ainda mais longe, um aglomerado de galáxias. Pontos e redemoinhos no espaço sem fim. Mais adiante, tem o superaglomerado Laniakea. O pontinho aqui é a nossa galáxia. Seguindo em frente, o superaglomerado Hydra Centauro. Enormes aglomerados compreendendo milhares de galáxias não são mais do que uma partícula daqui. Em seguida, o superaglomerado Pavo Indus, uma área de 200 milhões de anos-luz de largura. Podemos afastar a imagem até vermos todo o universo observável. Cada pequeno ponto aqui, na verdade, contém milhares de galáxias e quadrilhões de estrelas. Os cientistas especulam que o nosso universo pode parecer uma bolha, que pode colidir com outro universo. Sim, outros universos poderiam existir. Na verdade, até mesmo um número infinito deles. Todos poderiam ter surgido depois do Big Bang. A colisão entre eles também não é impossível. Pelo menos isso pode ter acontecido antes. E a prova está aqui, na direção da constelação de Eridanos. Este lugar se chama o Supervazio de Eridanos, com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. Em comparação, a largura de toda a nossa galáxia é de apenas cerca de 100 mil anos-luz. Não há absolutamente nada neste lugar, e pode ser um vestígio de uma antiga colisão entre o nosso universo e outro.
Os cientistas acreditam que estavam passando um pelo outro, quando a distância entre eles era mínima. As forças gravitacionais das bolhas começaram a puxar uma em direção à outra, assim como duas gotas de água tentando se conectar quando estão perto. Mas a velocidade dos universos era muito alta para que continuassem interagindo. Então, o outro universo acabou rasgando um pedaço da nossa bolha. Podem ter existido cerca de 10 mil galáxias nesse vazio, e todas foram destruídas ou tomadas pelo outro universo. Vamos viajar para a borda do nosso, para ver como essa colisão pode ter ocorrido. Estamos a 10 bilhões de anos-luz de nossa casa. Aqui, em outra galáxia, vemos nebulosas incríveis de diferentes cores e formas. E se você olhar na outra direção, há uma parede enorme se movendo para a nossa. Todas essas faíscas brilhantes são enormes galáxias, prestes a colidir conosco. Mas, na verdade, é um espelho enorme que só reflete nosso universo. Aqui, o espaço-tempo é distorcido e começa a ser puxado para outro universo a uma velocidade tremenda. As leis usuais da física podem simplesmente parar de funcionar neste momento. A gravidade pode desaparecer, e com isso, todas as estrelas explodiriam, e as pessoas na superfície dos planetas ficariam com ausência de peso. Porém, se os universos não fossem uma tangente, mas caíssem diretamente um no outro, as coisas seriam muito mais assustadoras. A enorme quantidade de energia de colisão provavelmente causaria uma explosão incrível. Sua força simplesmente destruiria tudo em nossas bolhas. Ainda assim, as duas bolhas também podem começar a se fundir. No início, todas as galáxias nas bordas dos universos seriam dilaceradas. Mas então a fusão começaria. As galáxias começariam a se mover caoticamente e passariam uma pela outra, se separariam, colidiriam e explodiriam. A colisão de duas é um acidente de enormes proporções. Isso pode acontecer com a nossa casa muito em breve, em termos espaciais. A de Andrômeda está vindo na nossa direção. É uma galáxia espiral com cerca de 2 vezes o tamanho da nossa, e tem cerca de 1 trilhão de estrelas lá, o que é 2 vezes mais do que na nossa Via Láctea. No centro desta galáxia brilhante esconde-se uma besta enorme, um buraco negro. Seu peso é de 2,8 zeros à massa do Sol. Gigantes vermelhas centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Pulsares emitindo enormes quantidades de energia, como holofotes. Estrelas intergalácticas e muitos buracos negros grandes e pequenos. Essa mistura de objetos perigosos está se movendo em nossa direção, a 110 km por segundo. Uma viagem de Nova York a Los Angeles a essa velocidade levaria apenas meio minuto. O disco de Andrômeda já pode ser visto sem ajuda em noites sem lua. Com o passar do tempo, ficará ainda maior. À medida que Andrômeda se aproxima de nós, sua força gravitacional começará a esticar os braços de nossa galáxia espiral. Vai começar a desenrolá-los. As estrelas e planetas perderão suas órbitas. Um cenário possível é que um asteroide desconhecido, ou mesmo um planeta anão da galáxia de Andrômeda, colidirá com a Terra a uma velocidade incrível. Nosso planeta explodirá como um balão nesse impacto. Nossa! Outra observação envolve colisões estelares. Nosso Sol se chocaria com outra estrela. A maior começará lentamente a consumir a menor. Primeiro, roubará as camadas superiores leves dela. Depois, a engolirá como um espaguete, ou até mesmo como rigatone. Quando uma estrela grande atinge seu peso crítico, explode, o que destrói tudo ao seu redor, incluindo o nosso sistema solar. Talvez a onda de choque chegue a outras estrelas vizinhas. Outro cenário é que o nosso sistema solar será jogado no espaço escuro. Imagine uma bola de tênis amarrada a uma corda. Você pega a corda e gira a bola sobre a cabeça como um estilingue. Então solta. Isso é o que acontecerá com o Sol e todos os planetas ao seu redor. Nos encontraremos no espaço escuro e frio, mas a vida na Terra não será afetada. Ainda teremos nossa estrela brilhante para nos manter aquecidos. A única desvantagem é que todas as estrelas do nosso céu noturno desaparecerão. E o mais provável é que a fusão de 2 galáxias gigantes não tenha nenhum efeito sobre nós. A questão é que a distância entre estrelas e planetas no espaço é enorme. Assim, todos eles podem simplesmente se misturar e formar uma nuvem gigante. Seria como uma quantidade de areia fina passando por uma peneira grande. Os objetos não interagem entre si. Mas a coisa mais interessante acontecerá com os buracos negros nos centros de nossas galáxias. Nesse momento, há um aglomerado denso de poeira estelar e estrelas ao redor deles. À medida que Andrômeda e a Via Láctea se aproximam, começarão a dançar uma com a outra. Será lambada ou forró? E quando os buracos negros se aproximarem, começarão a engolir toda a matéria um ao redor do outro. Bilhões de toneladas de poeira estelar colorida, asteroides e partículas estelares voarão em direção ao centro de qualquer buraco negro.
Pode parecer que esse processo acontece muito lentamente, mas é uma ilusão. Objetos superpesados como buracos negros deformam a grade espaço-temporal. Então o tempo é muito mais lento perto de buracos negros. E todos os objetos que aparentemente permanecem no horizonte de eventos por semanas ou até meses já se foram há muito tempo. Quando os buracos negros finalmente se juntam, se fundem em um supergigante, mas sua massa é um pouco menor do que a combinada dos dois monstros escuros. Parte do seu peso é transformado em energia de colisão, que por sua vez é liberada tão fortemente que suas ondas podem ser sentidas em outras galáxias. Agora, um enorme buraco negro reúne todo esse núcleo denso e quente das duas galáxias ao seu redor. Em algum momento, ele fica cheio e lança poderosos jatos de energia para o espaço. Isso é chamado de núcleo galáctico ativo. É um dos fenômenos mais brilhantes do universo e a fonte mais poderosa de radiação eletromagnética já conhecida. Esses jatos podem ter mais de 5.000 anos-luz de comprimento. Em comparação, a distância da Terra até a estrela que fica mais perto, próxima a Centauri, é de apenas 4,2 anos-luz. E a explosão que acompanha os jatos tem o poder de 100 explosões de supernovas. Uau, incrível! A onda de explosão desse evento pode até atingir as bordas de uma nova galáxia. E seria visível a milhões de anos-luz de distância. Agora, há nuvens densas de poeira multicolorida no centro das galáxias fundidas. O peso delas é tão grande que elas começam a encolher e assumir uma forma redonda. Gradualmente se tornam tão pesadas que comprimem o núcleo e as reações nucleares têm início dentro delas. A temperatura passa a subir e logo... BUM! Tem uma supernova. É um verdadeiro show de fogos de artifício no centro das galáxias. Estrelas irrompem da névoa e formam mundos novos e quentes. Nesse ponto, os braços das duas galáxias que antes foram puxadas para fora retornam lentamente à sua forma anterior. O centro superpesado da nossa tem uma força gravitacional tamanha que afeta estrelas e nebulosas a centenas de milhares de anos-luz de distância. Os braços dela se torcem novamente e vemos a galáxia nova e finalizada. Lactômeda ou Viâmeda. Ei, e que tal Androvia Meda Láctea? Blá, blá, blá. Bem, isso é difícil de dizer. Há 13,8 bilhões de anos, uma explosão misteriosa aconteceu no espaço. Era o caos, a época em que as estrelas, planetas, asteroides, o resto dos corpos espaciais e galáxias nasceram. Era o Big Bang, uma teoria que todos conhecemos. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, de onde veio o universo e o que existia antes. Alguns até pensam que ele passou por um ciclo em que se contraiu e se expandiu várias vezes. Em 1991, um cosmologista da Universidade de Stanford, chamado Andrei Linde, apresentou um artigo com a ideia principal de que havia a possibilidade de o universo ter sido criado em um laboratório. A teoria dizia que havia uma chance de uma civilização avançada em algum lugar ter criado nosso universo. Ela criou um cosmos inteiramente novo, que mais tarde evoluiu para seus próprios planetas, estrelas e formas inteligentes de vida. 30 anos depois, muitos cientistas levam essa teoria muito a sério. Eles até começaram a falar sobre coisas que nós, como civilização, podemos fazer para chegar a um nível tão avançado. A teoria diz que essa civilização evoluída decidiu adicionar a tecnologia que ajudou a criar um novo universo do nada. Isso aconteceu por meio de tunelamento quântico. Isso é quando um átomo pode aparecer do lado oposto de alguma barreira, mesmo que seja impossível, considerando as leis da física de nosso mundo. Tipo, se você quer passar por um muro alto, mas não consegue fazer isso com escadas ou dando a volta por algum lugar. Imagine que pode simplesmente passar por ele como um fantasma. No nosso mundo, isso não é possível. Mas um povo mais avançado talvez seja capaz disso, além de descobrir como poderia criar novos universos. Agora mesmo, na escala cósmica, poderíamos ser uma civilização classe C. Não sabemos como recriar algumas coisas, como as condições da Terra para quando nossa estrela central, o Sol, se extinguir. Se conseguirmos nos tornar uma classe B, aprenderemos a ajustar as medidas para ser independentes dele. Isso significa que poderemos aprender a viver mesmo sem ele. E se subirmos de nível e nos tornarmos classe A, poderemos recriar as condições cósmicas e produzir nosso próprio cosmos em laboratório. Pensamos no mundo em que vivemos por meio de 3 dimensões de espaço: leste-oeste, norte-sul e em cima e embaixo. Também existe uma dimensão de tempo, o que significa que podemos distinguir o passado do futuro.
Uma quinta representaria mais uma extra do espaço. A hipótese da existência dela foi mencionada pela primeira vez na década de 1920 e foi inspirada na teoria da gravidade de Albert Einstein, que disse que o espaço-tempo é deformado por matéria e energia. Não conseguimos perceber essas 4 dimensões, mas vemos como um objeto se move e atribuímos isso à gravidade. E talvez haja alguma outra força, como a eletromagnética, que é mais de 1000 vezes mais forte do que a gravidade, que poderia explicar as coisas que acontecem nessa dimensão extra. A quinta é curvada de uma maneira que não conseguimos ver, mas a ideia sobre ela foi mencionada em uma teoria das cordas, que considera o universo como cordas realmente pequenas de massa e energia, não como partículas. E vibram em um espaço-tempo de 10 dimensões, considerando que 6 são enroladas e bem menores do que um único átomo. Isso levou a imagem do universo como uma ilha 3D que flutua em um espaço-tempo de 10 dimensões. Além disso, a quinta pode ser uma explicação excelente para nos dizer mais sobre a matéria escura, que é a coisa invisível com massa, mas não podemos vê-la, e ela não é capaz de interagir com a matéria comum. Ela é 85% de toda a matéria no nosso universo, que não pode ficar parado, está constantemente em movimento, contraindo ou expandindo. Costumávamos pensar que havia 100 bilhões de galáxias, mas descobrimos que são mais de 1 trilhão. Elas estão se afastando umas das outras. É isso que significa quando os cientistas dizem que o universo está se expandindo o tempo todo. E há vazios entre as galáxias que às vezes se estendem por milhões e milhões de anos-luz. Mas esses espaços podem conter muito mais matéria do que nelas. Ainda assim, as estrelas geralmente não podem ser formadas ali, porque a matéria entre essas áreas tem densidade mais baixa. Mas ainda existem muitas das chamadas de intergalácticas. Um bom exemplo é o aglomerado de galáxias de Virgem. 10% deles são estrelas intergalácticas. Não sabemos exatamente como chegaram lá, mas existem 2 maneiras possíveis. Uma, elas podem colidir, fundir-se ou passar perto de outra galáxia que pode expulsá-la de sua galáxia-mãe. Opção número 2. Um buraco negro supermassivo pode acelerar uma estrela a velocidades muito altas se houver um encontro próximo, o que pode, novamente, fazer uma estrela ser expulsa de sua galáxia-mãe. Se você tivesse um ímã gigantesco, poderia até mesmo puxar algo dos arredores de um buraco negro. Isso é possível se o campo magnético próximo a um buraco negro supermassivo for tão forte quanto o de um comum. Mas não funciona se estivermos falando de materiais que já estão além do horizonte de eventos dele. Esse é um local com uma força gravitacional muito forte. Nem mesmo a luz consegue escapar. Você precisaria acelerar este material até a velocidade da luz, pelo menos, para fugir. Para isso, necessitaria de uma quantidade infinita de energia. Porém, um ímã pode ajudar se algo está indo em direção ao buraco negro, mas ainda não conseguiu entrar. Quando alguém menciona um deles, você pode imaginar um vazio gigante no espaço. Mas a Via Láctea provavelmente contém milhares de buracos negros menores que flutuam ao redor da galáxia. Quando uma estrela chega ao fim, ela se destrói em uma explosão de supernova, que é um cataclismo de energia. Nesse caso, as densidades no núcleo atingirão um estado intenso o suficiente para que nada possa escapar. Ao mesmo tempo, a maior parte explode para fora, mas uma parte entra em colapso para dentro, criando um buraco negro. Quanto maior for a estrela, maior será o buraco, que então engole tudo que vier em seu caminho, incluindo outras estrelas também. No momento em que uma é sugada, é destruída por causa da forte gravidade dentro do buraco negro. Algumas das partes dela caem nele, enquanto outras são ejetadas em velocidades incrivelmente altas. Alguns buracos negros podem ter sido formados de uma maneira diferente. Os primeiros estágios do nosso universo foram, para dizer o mínimo, bastante caóticos. Ele tinha altas temperaturas e pressões e estava em um estado que moldou todo o cosmos. Sob as condições certas, qualquer velho fragmento de gás pode ter se encolhido para se tornar um buraco negro, que pode ter muitos tamanhos diferentes, de algo que pesa alguns quilos até massas gigantes como milhares de sóis, além dos intermediários. Eles não são realmente pretos, e sim áreas com forte gravidade, sendo que nada consegue escapar ao entrar. E se alimenta de radiação eletromagnética, como luz e partículas espaciais. Como estão consumindo matéria o tempo todo, emitem um brilho escuro. A Terra não está tão perto da borda inóspita do Sistema Solar. Somos o 6º planeta.
Os cientistas fizeram um mapa 3D muito legal dele, no qual podemos ver a aparência da borda. Demorou 13 anos para projetá-lo. A fronteira é chamada de heliosfera externa. Ela marca a área no espaço onde o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que nosso Sol emite, é desviado e envolto pela radiação que vem da região vazia, além do nosso sistema solar. A camada interna da heliosfera é onde o Sol e os planetas têm uma forma aproximada de uma esfera, enquanto a externa não é tão simétrica. Essa simetria acontece porque nossa estrela está se movendo pela galáxia e passa por atrito com a radiação à sua frente. Um estudo recente sugere que o universo é semelhante ao seu cérebro, só que em uma escala muito maior. A rede neural cerebral contém cerca de 86 bilhões de neurônios. O universo observável tem pelo menos 100 bilhões de galáxias. Tanto as galáxias quanto os neurônios têm uma estrutura semelhante, uma teia complexa de nós ligando longas fibras semelhantes a fios. Em cada um desses sistemas, as fibras representam apenas 30% da massa total, e os 70% restantes são água no cérebro ou energia escura no universo. As galáxias e teias de neurônios se conectam de maneira surpreendentemente semelhante. Em ambos os casos, o processo segue os mesmos princípios físicos. Ao mesmo tempo, alguns pesquisadores afirmam que a semelhança entre o cérebro e o universo é apenas superficial. Sua mente percebe pequenos detalhes e os reúne, e então chega a uma conclusão que não tem nada em comum com a realidade, já que o cérebro é um mini-universo. Em bilhões de anos, o universo provavelmente se expandirá tanto que não seremos capazes de ver nenhuma estrela no céu. Para transformar a Terra em um buraco negro, você teria que espremê-la até ficar do tamanho de uma bola de gude. E se você quisesse que o Sol se tornasse um buraco negro, teria que comprimi-lo até que ele não tivesse mais do que 6 km de diâmetro. Uma galáxia Starburst é uma galáxia com um processo intenso de formação de novas estrelas em uma velocidade vertiginosa. Geralmente acontece depois que duas galáxias se fundem em uma só. Enquanto a Terra tem apenas um satélite natural, Júpiter é cercado por pelo menos 79 luas. No universo, não existem apenas planetas anões, mas também galáxias anãs. Elas têm de 1000 a alguns bilhões de estrelas. Para efeito de comparação, a Via Láctea é composta de 250 bilhões a 400 bilhões de estrelas. Um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz da Terra emite o som mais profundo já detectado de qualquer objeto no universo. É 1 quatrilhão de vezes, que é um 1 com 15 zeros, mais profundo do que o ouvido humano pode ouvir. O planeta Kelt 9b está a 670 anos-luz de distância da Terra. É um Júpiter superaquecido, ou seja, um planeta gigante, escaldante, com uma massa semelhante à de Júpiter. No Kelt 9b, o calor é tão grande no lado diurno do planeta que dilacera as moléculas. Qualquer líquido flutuando no espaço sideral se transforma em uma esfera. Isso também acontece na órbita baixa da Terra. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 105 mil anos-luz de diâmetro. Todos os planetas do Sistema Solar caberiam entre a Terra e a Lua com algum espaço de sobra. Os buracos negros espaguetificam as coisas. Isso acontece quando algo passa pelo horizonte de eventos. Então, a atração gravitacional do buraco negro começa a esticar esse objeto em uma direção e a espremer em outra. O primeiro corpo celeste que os astrônomos identificaram como uma espiral foi a galáxia do Roda-Moinho. Seus longos braços são feitos de gás e estrelas, e tudo está polvilhado com uma fina poeira espacial. Da Terra, só é possível ver 5% do universo. Se uma estrela chegar muito perto de um buraco negro, pode ser dilacerada por sua força gravitacional. O WASP-12b é um planeta gigante a 1.400 anos-luz de distância da Terra. É formado principalmente por gás. Infelizmente, o planeta está condenado, orbita muito perto de sua estrela-mãe. Em cerca de 10 milhões de anos, o WASP-12b será engolido pelo seu Sol ganancioso. Nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, sua vizinha mais próxima, se encontrarão em pouco menos de 4 bilhões de anos. Quando elas colidirem, formarão uma enorme galáxia elíptica. Uma das luas de Saturno, Encélado, reflete quase 90% da luz do Sol. Isso torna essa lua um dos objetos mais brilhantes do Sistema Solar. Mas como ela reflete a luz do Sol em vez de absorvê-la, as temperaturas na superfície de Encélado caem a menos 200 graus Celsius.
A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, suas encostas estariam escondidas pela curvatura do planeta. No nosso Sistema Solar, Mercúrio e Vênus são os únicos 2 planetas sem luas. Cientistas que planejam enviar droides a Marte querem carregar as máquinas com muitos equipamentos pesados. Os droides também serão construídos com materiais mais fortes, tudo devido à gravidade relativamente baixa do planeta vermelho. Tudo em Marte é quase 3 vezes mais leve do que na Terra. A maior lua de Plutão tem metade do tamanho do próprio planeta anão. Isso torna Caronte, que é o nome da Lua, o maior satélite conhecido em relação ao tamanho de seu pai. Existem 3 bolas de golfe na Lua. Elas foram lançadas durante a missão Apollo 14. Os matemáticos afirmam que podem existir buracos brancos, embora os cientistas ainda não tenham encontrado nenhum. Se você se deparar com um buraco branco, não conseguirá entrar, seu horizonte de eventos não permite, mas você veria luz e matéria escapando de dentro dele. No nosso planeta, uma rotação completa leva um dia. Mas o Sol é tão enorme que precisa de 25 a 35 dias terrestres para fazer uma rotação completa. A Lua não é uma esfera perfeita, tem a forma de um ovo devido à gravidade da Terra. Os trajes espaciais protegem os astronautas de grandes diferenças de temperatura durante as caminhadas espaciais, de menos 160 a 120 graus Celsius. Uma estrela de nêutrons nasce após o colapso de uma supernova. Após o nascimento, ela gira extremamente rápido, cerca de 60 vezes por segundo. Mas essa taxa às vezes pode crescer para até 600 vezes por segundo. Em 2007, os astrônomos começaram a receber sinais de rádio ultrabrilhantes e ultrafortes. Chamados de rajadas rápidas de rádio, vinham de algum lugar a bilhões de anos-luz de distância. Quando os astronautas estão no espaço, costumam ver flashes de luz aleatórios que ocorrem quando os raios cósmicos atingem o nervo óptico do olho. Se você viajasse ao redor do equador de Plutão, percorreria uma distância igual a uma viagem de Roma a Nova York. Se você visitar o GJ504b, um planeta localizado a meros 57 anos-luz de distância da Terra, verá que o planeta está brilhando. Isso ocorre devido ao calor deixado após sua formação. A cor do planeta é magenta opaco, como uma flor de cerejeira escura. Júpiter tem o dia mais curto de todos os planetas do Sistema Solar. Dura apenas 9 horas e 55 minutos. Como sua rotação é muito rápida, Júpiter não é uma esfera perfeita, é um pouco achatado. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Existem pelo menos 1.600 deles na superfície do planeta, mas a maioria está extinta. Mercúrio tem rugas. Quando seu núcleo de ferro estava esfriando, a crosta do planeta se contraiu, tornando a superfície do planeta irregular. A massa nuclear encontrada nas estrelas de nêutrons é considerada a substância mais forte do universo. Esse macarrão de nêutrons pode ser 10 bilhões de vezes mais forte que o aço. Alguns astrônomos acreditam que os buracos negros podem não ter horizonte de eventos, também conhecido como ponto de não retorno. Em vez disso, pode haver o horizonte aparente, que só seria capaz de prender as coisas por algum tempo. Mais tarde, a matéria ou energia escapariam, mas de uma forma diferente. Cada missão Apollo precisava de 15 trajes espaciais. Cada membro da tripulação principal de 3 pessoas precisava de 3 trajes, um para treinar, um segundo para voar, e também havia um traje de reserva para o caso de algo dar errado com o traje de voo. E cada um dos 3 membros da tripulação reserva tinha 2 trajes espaciais, um para treinamento e outro para voo. Os cientistas acreditam que Mercúrio ainda pode ter um núcleo parcialmente derretido. Isso poderia explicar o seu campo magnético, mesmo que sua força seja só 1% do campo magnético da Terra. As tempestades de poeira em Marte são as mais severas em todo o Sistema Solar. Elas podem durar meses a fio. No planeta Kepler 16b, que está a 245 anos-luz de distância da Terra, não um, mas 2 sóis se põem no horizonte. O planeta é tão massivo quanto nosso Saturno, mas tem uma densidade mais alta. São necessários 45 minutos para vestir um traje espacial. Depois de feito isso, um astronauta precisa de mais 1 hora para se adaptar às novas condições.
As bolas de fogo que cruzam os céus da Terra são meteoros brilhantes que entram na atmosfera terrestre, mas saem dela novamente. Tritão, uma das luas de Netuno, tem uma órbita retrógrada, com sentido oposto à rotação do planeta. É a única grande lua de qualquer planeta conhecido a fazer isso. Tritão também está gradualmente se aproximando de Netuno. Os especialistas acreditam que eventualmente a Lua será separada pela gravidade de Netuno e então formará um anel ao redor do gigante gasoso. O planeta anão Haumea, que está mais longe da Terra do que Netuno, é realmente bizarro. Ele está orbitando o cinturão de Kuiper, um anel em forma de rosquinha cheio de objetos de gelo circulando o Sol. Haumea tem 2 luas, uma forma extremamente alongada e um dia que dura 4 horas terrestres. O que pode ser ainda mais sensacional? O planeta anão é cercado por anéis incrivelmente finos, provavelmente o resultado de uma antiga colisão. Netuno leva quase 165 anos terrestres para fazer uma órbita completa ao redor do Sol. Em outras palavras, desde que o gigante gasoso foi descoberto em 1846, ele circulou o Sol apenas uma vez.